Tem um e não tem outro, que é o mais querido. Ninguém se escreveu? Não. Verificando a presença de quórum legal, declaramos aberta a 127ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Biguaçu, cumprimentando os senhores vereadores presentes, cumprimentamos os munícipes que nos dão a honra da visita, cumprimentamos também os senhores internautas, bem como os ouvintes da Biguaçu FM 98.3, aos quais desejamos a todos uma boa noite. E na sequência convidamos o vereador João Domingos Zimmermann, o Nino, para que faça a leitura da Bíblia. Boa noite a todos e a todos. A vida debaixo da graça, segundo o Espírito da Santidade de adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que são, andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrei da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível, a lei vista como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado da carne. Romanos. Agradecemos a participação do vereador Nino. Na sequência, convidamos o nosso primeiro secretário, Wilson Norberto Alves. Antes, porém, gostaríamos de convidar o vereador José Braz da Silveira para compor a mesa. Aí sim, convidamos o primeiro secretário, Wilson Norberto Alves, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Sessão extraordinária número 126 do segundo período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 4 de setembro de 2012. Aberta a sessão, verificada a presença de qual legal, o seu presidente solicitou ao vereador José Braz da Silveira que fizesse a leitura da Bíblia. Em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade dos presentes. No expediente foram lidos os seguintes documentos. Indicação número 245/2012, de autoria do vereador Ademir Correia, solicitando a viabilidade de recurso financeiro para a recuperação da Igreja de São Miguel Arcanjo. Indicação número 246/2012, de autoria do vereador Wilson Norberto Alves, solicitando melhoria da rede elétrica e iluminação na Estrada Geral do Inferninho. Não havendo mais matérias deliberadas e lidas no expediente, passamos às manifestações parlamentares. Usar a palavra os seguintes vereadores: Wilson Norberto Alves, Manuel José de Andrade, João Domingos Zimmermann, José Braz da Silveira, Ademir Correia e o presidente, o vereador Luiz Roberto Feubach. Não havendo mais escrito para as manifestações parlamentares, passamos ao intervalo regimental. Reiniciando os trabalhos, foram deliberados os seguintes documentos da ordem do dia. Projeto de lei complementar número 002/2012 do Poder Executivo, que disciplina as nomeações para carga em comissão e funções gratificadas no âmbito dos órgãos do Poder Executivo, Legislativo e de outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 45/2012 do Poder Executivo, que denomina via pública servidão Rosa Caetana de Jesus e de outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei 45/2012 do Poder Executivo, que denomina via pública servidão Rosa Caetana de Jesus e de outras providências.
Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 36/2012 do Poder Legislativo, que denomina via pública Rua Manuel Floriano Pereira e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 46/2012 do Poder Legislativo, que altera o parágrafo 6º do artigo 1º, inciso 8º da Lei 3.181, de 12 de 2011, e da outras providências. Discutido e retirado de pauta posterior apreciação. Projeto de lei 62/2012 do Poder Legislativo, que denomina via pública Rua Antônio Cândido Garcia Filho e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 64/2012 do Poder Legislativo, que denomina via pública Rua Valdemiro José Mendes e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. E projeto de lei número 65/2012 do Poder Legislativo, que denomina via pública Avenida Eugídio Abelino Richard e da outras providências. Discutido e retirado de pauta porque estava faltando o histórico. Não havendo mais matérias a serem deliberadas da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Usar a palavra os vereadores Wilson Alberto Alves, Ademir Correia e Manuel José de Andrade. Não havendo mais escrito para explicações pessoais, o senhor presidente comunicou as matérias a serem deliberadas na próxima sessão. Projeto de lei complementar número 002/2012 do Poder Executivo em segunda votação. Projeto de lei número 45/2012 do Executivo em segunda votação. Veta o projeto de lei número 18/2012 do Legislativo e projeto de lei número 36, 46, 62, 64/2012 do Legislativo em segunda votação. Projeto de lei número 65/2012 do Legislativo em segunda votação. Agradeceu a presença de todos e convocou-nos para a sessão ordinária a ser realizada no dia 5 de setembro de 2012, às 18 horas, dando por encerrada a presente sessão. Eu, Wilson Alberto Alves, primeiro secretário, lavei a presente ata que a política discutida será assinada. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, nós a colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovada. Nós recebemos aqui uma comunicação do vereador Douglas Borba, que está impossibilitado de participar da sessão. Gostaríamos também de agradecer a aquiescência do vereador José Braz da Silveira a ocupar a segunda secretaria, que ora já está ocupada pelo titular Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. E também gostaríamos, com a aprovação, tenho certeza absoluta, do plenário, de fazer esta sessão uma homenagem aos 10 anos da Biguaçu FM. E solicitar inclusive a secretaria que envie uma correspondência dizendo que a sessão de número 127 foi dedicada à Rádio Biguaçu FM, que presta relevantes serviços, servindo como elo de comunicação entre os poderes constituídos e a população local. Fica aqui os nossos cumprimentos a esse excelente equipamento disponível para a nossa cidade. Na sequência, convidamos o vereador Wilson Norberto Alves para que faça a leitura do expediente do dia. Poder Legislativo, projeto de lei número 66/2012, denomina via pública Oswaldina Ana Garcia e da outras providências. Essa denominação é do vereador Ademir Correia. E não havendo mais matérias para o expediente do dia, nós agradecemos a participação mais uma vez do nosso primeiro secretário, Wilson Norberto Alves, e não havendo inscritos para as manifestações parlamentares, nós passaremos ao horário do intervalo regimental. Senhor presidente, não gostaria de solicitar... Vereador Pastor Nassete. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência que submetesse ao nosso plenário a possibilidade de prosseguir com essa sessão. Obrigado. Solicito aos presentes que concordarem com a continuidade desta sessão que permaneçam como estão. Portanto, daremos continuidade à sessão
partindo então imediatamente para a análise dos projetos constantes da ordem do dia. Iniciamos com o projeto de lei complementar que leva o número 002 de 2012, que disciplina as nomeações para cargos em comissões e funções qualificadas no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo e da outras providências. Até isso aí houve uma discussão ontem e eu hoje fui me informar, a lei estadual já prevê também esta situação. Esse projeto foi aprovado em primeira votação na sessão anterior e eu o coloco em discussão nesta sessão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado em segunda e definitiva votação, por unanimidade dos vereadores presentes, exceção feita ao vereador Douglas Boba, que justificou sua ausência. Do Poder Executivo, também em segunda votação, o projeto de lei que leva o número 45/2012, que denomina via pública servidão Rosa Caetano de Jesus e da outras providências. Este projeto é de autoria do vereador... Exatamente, é do Executivo, tem todos os pareceres técnicos favoráveis, já entrou e foi aprovado em primeira votação na sessão anterior e está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado em segunda e definitiva votação. Também do Poder Executivo, em votação única, o veto ao projeto de lei número 18/2012, que dispõe sobre o Programa Municipal de Incentivo à Cultura e da outras providências. Esse projeto tem o parecer da Comissão de Justiça e Redação, com os pareceres de Wilson Norberto Alves, presidente, Ademir Correia, secretário, se abstendo de votar, pastor Naceto Tomás de Souza, vereador. Este é o veto ao projeto que é do vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. A nossa Procuradoria colocou o seu parecer, que diz que é matéria de competência exclusiva das Comissões de Justiça e Redação e da Educação, Cultura, Esporte e Turismo, uma vez que o aspecto financeiro tratado no projeto se refere apenas à captação de recursos. As competências da Comissão de Finanças e Orçamento estão previstas no artigo 51 do Regimento Interno e não contemplam proposições com as características dos projetos de lei número 18/2012. Em tempo, esse do veto contido no ofício 476/2 assiste razão o Poder Executivo, uma vez que a proposição apresentada é de competência vedada ao Poder Legislativo. 3/9/2012, Procurador Gabriel Rodrigues. O veto do prefeito exatamente fala que compete exclusivamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que dispõe sobre organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal de administração. Ele está em discussão e está com a palavra o vereador Ademir Correia. Alô, senhor presidente, senhores vereadores, município do Morro das Suas Visitas, aos nossos internautas, aos ouvintes da Rádio Biguaçu FM, meu boa noite. Senhor presidente, eu não voto a favor de veto do prefeito em algumas situações. Por isso, quando nós estávamos com
discutindo com o nosso presidente da nossa comissão, o vereador Wilson e o vereador Nassete, a gente solicitou que tivesse um parecer da nossa procuradoria, já tinha o parecer, e o vereador e o procurador, doutor Gabriel, ele veio até nós e confirmou o porquê que nós deveríamos de acatar o veto. Então, é claro, né, nós sabemos, e isso a gente já sabe, que o vereador, nós não podemos apresentar um projeto que venha causar despesas, e isso já na época do vereador Tuta também, foram feitos alguns vetos, e considerado que esses vetos eram constitucionais. Então, de forma que, desta forma, porque nós somos uma casa onde nós fazemos as leis, e temos que observar as leis, né? Se uma lei não é constitucional, evidentemente que nós não podemos passar. E isso já vem lá do artigo da Constituição Federal, que não pode se causar despesa ao Executivo. Desta forma, Não é, porque causa despesas ao Executivo. Agora, o vereador poderá, na época, na hora do orçamento que nós vamos votar para o ano que vem, de acordo com a casa, a gente fazer um estudo e fazer uma emenda no próprio orçamento baseado nisso. Aí se torna mais viável. Então, dessa forma, é porque eu estou justificando, porque eu não gosto de veto. Eu sou, mas extremamente chateado com veto, mas eu procuro discutir da melhor forma possível. Porque nós, vereadores, não podemos simplesmente engolir um veto. Nós temos que discutir na forma de constitucionalidade. Muito obrigado. Parabéns pela sua colocação, vereador Ademir. Isso aí demonstra que, naturalmente, o senhor tem interesse também em preservar esta casa legislativa. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado o veto ao projeto em questão. Com um voto contrário, com 2 votos contrários do pastor Nassete Tomás de Souza, ou melhor, 3 vetos aí que eu solicito os que concordarem permaneçam como estão. Mas então são 3 votos contrários, pastor Nassete Tomás de Souza, vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza e vereador João Domingos Zimmermann. Veto aprovado. Do Poder Executivo temos o veto ao projeto Lei 47 do Legislativo. Acrescenta o inciso 11º ao artigo 15 do Decreto 176/2011, de 27 de outubro de 2011, e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, pareceres favoráveis do presidente Wilson Norberto Alves e secretário Ademir Correia. Se abstendo de votar, pastor Nassete Tomás de Souza. Este veto, ele diz aqui também que compete exclusivamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que dispõem sobre a organização administrativa, exatamente igual ao anterior. Matéria tributária, orçamentária, serviço de público, pessoal e de administração. O projeto de autoria do vereador Wilson Norberto Alves. Senhor presidente, questão de ordem. Não recebi uma cópia desse projeto, senhor presidente? Eu acho que eu não recebi, não me lembro de eu receber uma cópia desse projeto. Foi recebido ou foi votado e foi enviado ao Executivo, por isso o motivo do veto. O veto só foi dado após eles receberem a aprovação da casa. O veto não pode ser dado a priori à aprovação do coisa. Então esse projeto passou por aqui e foi aprovado por esta casa. Por isso o veto. Senhor presidente, é só o motivo que acatou o veto do prefeito, em quem que se baseou. Essa resposta também deveria vir para os vereadores, para analisar o que ele modificou, por que não aceitou a proposição do vereador. Aí também a gente também teria a resposta para... O veto foi dado integralmente ao projeto, tem o parecer da Procuradoria favorável ao veto pelos seus próprios fundamentos
ou melhor, exemplo do projeto, do veto anterior. Proposição de isenção da taxa é de competência exclusiva do Poder Executivo. Isso, na época, eu me lembro de ter até levado a questão e ter dito que nós não poderíamos versar sobre assuntos que mexam, que tratem de assuntos financeiros. Ele está em discussão. Vereador Wilson Norberto Alves. Senhor presidente, eu só queria salientar uma coisa a Vossa Excelência, porque não é a primeira vez que alguns vereadores, até um direito deles, de reclamar que não recebe a cópia dos projetos. Eu acho, opinião minha, gostaria que Vossa Excelência, até que depois viesse com a nossa secretaria, que dentro de todos os projetos tivesse, nós vamos ter que criar um protocolo e colocar dentro dos projetos que todos os vereadores estão recebendo, porque vai entrar toda a vida essa discussão, senhor presidente. E muitas vezes o vereador recebe, a sua assessoria recebe, que nem o meu assessor já recebeu o projeto, que era para ter entregue para mim, não me entregou, e muitas vezes a gente diz que não recebeu da secretaria. Eu acho então, senhor presidente, que nós deveríamos fazer um protocolo e anexar dentro dos processos a ciência do recebimento de todos os projetos, para que não haja essa discussão, eu recebi ou não recebi. Então eu gostaria que Vossa Excelência, daqui para frente, porque muitas vezes culpamos injustamente a nossa secretaria, é uma coisa que muitas vezes é de responsabilidade até do próprio vereador. Muito obrigado. Vereador, não há necessidade desse aspecto, que todos os projetos entregues aos senhores vereadores, eles são assinados, ele tem um protocolo e todos são assinados. E eu já expliquei anteriormente, e nem houve discussão a respeito, que se há o veto, é porque o projeto foi e chegou até o Executivo. De modo que não há o que ser discutido. Mas continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem, é votação única, senhores. Os que concordarem permaneçam como estão. Por unanimidade dos vereadores presentes, aprovado o veto em questão. Então é só se manifestar, pastor. O voto... não, é só se manifestar. Eu pedi aos que forem favoráveis que se mantenham como estão. Vereador Pastor Nassete se manifestou. É contra o voto. Vereador Vilmar Astrogil Tuta de Souza é contra o voto. Vereador João Domingos Zimmermann é contra o voto. Mas a colocação é essa e sempre foi assim. Os que concordarem permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Vossas Excelências se manifestaram e ficou registrado, então, o vosso voto contrário ao veto. Do Poder Legislativo, o projeto de lei que leva o número 62/2012, de autoria do vereador José Braz da Silveira, que denomina via pública Rua Antônio Cândido Garcia Filho, e da outras providências. Esse projeto está entrando em segunda votação, já tem todas as aprovações os pareceres técnicos, já foi colocado ontem, na sessão anterior, em votação, e continua sendo colocado nesta sessão em discussão. Vereador José Braz da Silveira. Presidente, senhores vereadores, eu só quero destacar a presença do filho do homenageado, o Antônio Carlos Garcia, o seu Nem Garcia, que é o seu Antônio Cândido Garcia Filho. E a rua, ela inicia na rua ao lado da casa do seu filho, aqui presente, Antônio Carlos Garcia, e vai até o entroncamento com a rua Elisbão Cardoso e a outra que segue em direção ao chamado Morro da Piteira, na comunidade entre Limeira e Alto Biguaçu. Então eu queria agradecer a presença do filho do homenageado e dizer que esta casa está prestando uma homenagem muito justa ao seu Nem Garcia, como era conhecido, morava aqui na minha rua, na rua João Pessoa, João Borne, mas ao final, a pessoa com a qual eu convivi muito ali, ele já velhinho, morreu já com uma idade elevada, em 1995 ele faleceu, né? Então eu queria só agradecer aos colegas que já votaram favorável ontem e hoje certamente também respaldarão essa proposição com essa homenagem realmente que fica imortalizado o nome do seu Nem Garcia numa via pública em nosso município. Famoso seu Nem Garcia. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão.
Aprovado, e cumprimentamos o filho do homenageado, achando pessoalmente esta presidência muito justa a homenagem que lhe foi prestada. Poder Legislativo, o projeto que leva o número 64/2012, de autoria do vereador Aclici João de Campos, que denomina Via Pública Rua Valdemiro José Mendes e da outras providências. Também já discutido na sessão anterior, todos os pareceres técnicos favoráveis, e encontra-se em discussão. Senhor presidente... Vereador Aclici João de Campos. Presidente, vereador, ministro aqui presente, eu nem avisei a família, porque já tinha falado comigo, né, para mim fazer esse projeto. E quero agradecer, né, de novo, a comissão do vereador Paixão Sete, do vereador Wilson, que é uma rua já muito antiga mesmo, das primeiras ruas do município. O Carlinhos deve saber, Carlinhos, de São Mateus. Aquela rua vai trazer o nome agora do falecido Dico Zamiano. Então está sendo aprovada a sua votação. Obrigado. Continua em discussão. Vereador Manuel José de Andrade. Quero dizer ao vereador Pial também que, quando chegou na minha comissão, eu também faço parte da comissão. Não amarrei não, porque eu não uso amarrar aqui não. Tá? Quando chega que eu acho que eu devo assinar, eu assino. Agora eu assinei que realmente eu conheço a rua. Agora, quero parabenizar você, agora eu faço parte da comissão também. Muito obrigado. Eu queria dizer ao vereador que eu peço até desculpa porque... Eu pedi desculpa ao vereador porque eu pensei na comissão que eu tinha falado com o pastor Nassete, o vereador, e eu disse que era o presidente da comissão, né? Que era o presidente da comissão. Então está agradecendo, vereador, desculpa, porque eu também tenho uma comissão também, porque se precisar, de mim também estou aí para, quando estiver aqui, assinar também qualquer projeto que vier aqui, que for de bem para essa casa, para o município, também assino. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em segunda e definitiva votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes, com a ausência já justificada do vereador Douglas Borba. Passaremos então ao projeto de lei de número 36/2012, de autoria de José Braz da Silveira, que denomina Via Pública Rua Manuel Floriano Pereira e da outras providências. Esse projeto já teve a sua aprovação na sessão anterior e hoje ele entra uma emenda modificativa ao projeto 36/2012. Altera o artigo 1º do referido projeto de lei. Vereador José Braz da Silveira, autor do projeto, amparados no regimento interno, em a presença de Vossa Excelência, apresentar emenda modificativa ao artigo 1º do projeto de lei número 36/2012, como segue. Artigo 1º. Fica denominada Rua Manuel Floriano Pereira, a via pública que inicia a primeira direita na ponte sobre a cachoeira no sentido oeste, longitude 48,39,51,01 e a latitude de 27,30,0020.20. S, com extensão de 220 metros, longitude 4,51,01,060 e latitude 27,29,58,27 S, no bairro Boa Vista, no município de Biguaçu. Exposição de motivos. Entendemos que essa alteração aperfeiçoa a redação do artigo, acrescentando a extensão da referida rua, pois de forma que está, a moradora Marlete Gonçalves poderá se mudar do local e criar alguma confusão para saber até onde vai a referida via pública. Uma atitude, para mim, louvável do José Braz da Silveira, que define bem este projeto, evitando que a moradora venha a se mudar, e digamos que seja para 50 metros acima desse local, e aí a rua continua denominada por 50 metros a mais. Muito boa a sua atitude de fazer uma emenda ao seu próprio projeto. Vereador José Braz da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu percebi essa necessidade de alteração, dessa pequena alteração ontem já, mas quando eu fui fazer a proposta, eu queria ver se dava tempo de fazer a modificação já no projeto original, para não precisar de emenda. Mas quando eu cheguei aqui, as comissões já tinham analisado, e aí eu achei assim por uma questão de ética que não deveria fazer a alteração e sim apresentar a emenda. Como a possibilidade de apresentar a emenda na segunda votação, deixei para hoje. A alteração única é aquela, que diz que ao invés de a rua vai até na casa da senhora Marlete,
aí eu boto a extensão da rua, porque a senhora Marlete pode se mudar mais para cima, mais para baixo, e aí fica uma lei assim, a gente faz a lei para toda a vida, né? E aí eu achei que ficaria mais completo. A redação anterior, não é que estava errada, mas ela foi colocada do jeito que veio lá da Secretaria de Planejamento. E lá na Secretaria de Planejamento eles vão no local olhar, e aí viram que era a casa da senhora Marlete e botaram assim. Por isso que eu fiz só a alteração, mas eu agradeço a todos pela atenção. Bem como ela pode se mudar para 2 casas abaixo e a rua dali para frente fica sem iluminação, correto? Continua em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Poder Legislativo, o projeto de lei que leva o número 65/2012, entre primeira votação, denomina via pública Avenida Egídio Abelino Richards e dá outras providências. Esse projeto foi entrado ontem, deu entrada ontem nesta casa, e como faltava biografia, ele foi retirado de pauta. Hoje consta a sua biografia, e a pedido do vereador José Braz da Silveira eu vou lê-la. Egídio Abelino Richards. Egídio Abelino Richards era casado em primeiras núpcias com Maria Scherer Richards e em segunda com Valéria Kremer Richards, filho de Abelino Guilherme Richards e Apolônia Pauli Richards. Faleceu em 3 de junho de 2010, deixando 4 filhos: Maria Gorete Richards, Maria Cione Richards, Anésio Egídio Richards e Marise Richards. Foi funcionário da Casan, Companhia de Águas e Esgotos de Santa Catarina, durante muitos anos, onde se aposentou. Tinha um coração enorme. Sua atuação na comunidade era reconhecida por todos. Fundador e um dos principais incentivadores do projeto de criação Lar do Idoso Osvaldo Alípio da Silva, aqui não consta, mas eu acrescento, é o Asilo do Seu Doca, mais conhecido popularmente, localizado no bairro Vendaval. Integrante da Comissão de Criação da Igreja Santa Clara, também no Vendaval. Catequista da Igreja Matriz, tendo ainda integrado o coral Dr. Lauro Lopes. Membro fundador do Movimento de Irmãos da Paróquia São João Evangelista de Biguaçu. Atuou ainda como voluntário na Associação São Vicente de Paulo, Vicentinos, entidade que prestou um grande trabalho social em Biguaçu. Este projeto tem o parecer técnico da Comissão de Obras e Serviços totalmente favorável, Justiça e Redação também totalmente favorável, e encontra-se em discussão na sua primeira votação. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação o projeto de número 65 de 2012, de autoria do vereador José Braz da Silveira. Desta forma, esgotam-se os projetos que teriam que ser analisados, que foram analisados na ordem do dia, e nós passamos ao horário das explicações pessoais. Vereador Aclici João de Campos. Eu vou perguntando, tem tempo que... Senhor presidente, senhor vereador, munícipe aqui presente, eu queria fazer um pedido, vereador. Como eu estou pouco tempo nessa casa aqui, estou de saída, talvez dia 13, fazer um pedido do senhor vereador na tribuna. Que o senhor vereador fizesse um pedido desse vereador. Que arrumasse uma avenida, e botasse o nome do seu Pedro Nunes. Empresário aqui, homem decidido aqui, que aqui no nosso município nós não temos uma rua com o nome do seu Pedro Nunes. Então, faço esse pedido aqui, como vereador mais velho dessa casa, ao senhor vereador fazer esse projeto e botar o nome do seu Pedro Nunes. Obrigado. Parabéns pela iniciativa, vereador. Se eu tivesse atentado, eu mesmo teria feito, porque realmente é uma pessoa que marcou profundamente a nossa cidade em anos idos. Pastor Nassete. Pois não, vereador. Eu vou dar uma sugestão a Vossa Excelência. Aquele projeto de autoria de Vossa Excelência da Rua Nossa Senhora Aparecida, eu estive no local após o vereador Manuel Zé de Andrade ter comentado. Ela existe lá no bairro Bom Viver. Ela pede na Padre Sidney Camacho e também na
na João Domingo Tomás. Eu sugeri a Vossa Excelência, como já tem a duplicidade, Vossa Excelência colocaria esse nome se fosse a concordância daquela comunidade. Sugestão minha. Tá? Eu sugiro a Vossa Excelência o seguinte: a Prefeitura deu no protocolo não haver o nome dessa rua. Então, essa Nossa Senhora Aparecida do bairro Bom Viver, né, havendo aqui a essência dos senhores vereadores, seria possível apresentar um projeto modificando-a por quanto ela não consta dos arquivos da Prefeitura. Vereador Manuel José de Andrade. Presidente, até eu concordo com a Vossa Excelência, e desconcordo também. Porque geralmente, nome de rua é colocado num bar onde já faleceu alguém, morador daquela rua. E nós temos um morador também bem velho, seu Manuel da Merença, um homem conhecido também, popular, seu Manuel. Então ele mora na esquina dessa rua. Então botar um homem que realmente, claro, um homem que marcou o município, mas aí você, pô, aí que eu vou dizer, Maneca? Esse homem foi lá dentro de Biguaçu. Eu nasci aqui, nesse local, São Manuel da Merença. Ele nasceu lá e morreu lá. Então é o seguinte, aí vamos botar o nome do senhor de Biguadi, aqui da Redondeza, lá no Bom Viver. E desprezar o próprio morador que nasceu e morreu ali. Então nós devemos ter um pedacinho de rua por aqui, que nós podemos. Tem outra rua por aqui, não estou desconcordando com essa pessoa, mas aí o familiar vai dizer, Maneca, por que não botar o nome do meu pai? Que nasceu aqui e morreu aqui. Então, muito obrigado. Vereador, eu só gostaria de dizer-lhe que esta Câmara é absolutamente democrática, basta que Vossa Excelência entre com essa sugestão e o plenário o aprovará ou não. Tenho quase que certeza que será aprovado. E nós acharemos seguramente eu vou me empenhar até nisso, em função do carinho que tem pela família do senhor Pedro Ernesto, acho que todos aqui têm pela família do senhor Pedro Ernesto Nunes, né? E aí basta que entre um projeto de Vossa Excelência, que eu tenho certeza que pedindo a substituição, uma vez que não consta, substituição não oficial, porque já não consta dos mapas da Prefeitura. Senhor presidente, vereador Aplici João de Campos. Presidente, você, o presidente dessa casa, peço de Vossa Excelência de novo, que tem uma rua aqui que Vossa Excelência podia dar com esse projeto. Uma rua nova que está saindo aqui, uma avenida que vem lá de Feminiano, passa ali na Quintino. A rua já foi nominada, vereador. Já tem direto, já está nominada? Então, desculpa, eu pensei que não tinha ideia. Não, já foi, vereador, eu repito, não é função minha. Vossa Excelência pode procurar a rua, como qualquer um dos senhores vereadores, e se porventura Vossa Senhoria permitir e se achar a rua, eu gostaria de assinar esse projeto junto, mas eu não estou... Pelo carinho que eu tenho. Agora, não diria incumbência, mas não cabe a mim, cabe sim também, também, mas a qualquer um dos vereadores desta casa. Mas o presidente não Dataville, né, vereador Braz? Tem uma rua... Não, é só nós procurarmos numa rua. Eu vou pedir esse pedido então, vou pedir pedido, né? Obrigado. Vereador João Domingos Zimmermann. Seu Pialo, o senhor Pedro Ernesto Nunes merece realmente o nome, e vários lotamentos estão saindo, e com certeza será agraciado como uma rua, como a minha falecida mãe também. Sem dúvida. Também a gente está, a hora que sair alguma coisa, né, próximo da família. Então eu acho que, né, não vai deixar de fazer um nome em homenagem ao senhor Pedro. Pode ter certeza, não deixar lá aquela rua do Maneca lá, com aquele senhor que faleceu lá, né, que já é daquele bairro, mas com certeza outras ruas virão, vários lotamentos estão saindo, e ele será agraciado com certeza. Explicações pessoais, pastor Nassete Tomás de Souza. Senhor presidente, senhor presidente, eu posso me retirar porque estão me chamando aí. Se Vossa Excelência tem necessidades inadiáveis, obrigado. Nada mais me cabe do que autorizá-lo. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que estão aqui presentes, a Rádio Biguaçu FM e os nossos internautas. Nós estamos avizinhando uma data histórica e significativa do Brasil. 7 de setembro
1822, quando às margens do rio Ipiranga, príncipe regente Dom Pedro I, ele proclamou a independência do Brasil. O Brasil, que era uma colônia que Portugal dominava a nação brasileira. Dom Manuel era o rei de Portugal e a riqueza do Brasil era tudo levada para Portugal e eles mandavam em Portugal. E foram muitos anos que foram garimpados dos índios que aqui viviam no Brasil. Eles não conheciam o que era o ouro, a riqueza do solo brasileiro, que o nosso Brasil é um país tão rico, e eles levavam toda a riqueza do Brasil. E chama muito nossa atenção desse príncipe regente Dom Pedro, que teve a coragem, a dignidade e a coragem de às margens do rio Ipiranga proclamar dizendo independência ou morte. A partir de agora, o Brasil está livre do domínio de Portugal. Isso marcou muito a nossa história e é uma coisa que chama bastante a nossa atenção. Cada 7 de setembro, nós estamos agora se aproximando dessa festa cívica, que vão ter aqui os desfiles, com certeza vai ter os desfiles de escolas, eu até não tenho toda a programação, mas com certeza vai ter aqui na avenida aqui principal de Biguaçu. Isso nos lembra a coragem e a determinação de Dom Pedro I. E isso também me chama a minha atenção em outros aspectos também, que Jesus Cristo um dia proclamou a independência da nossa vida. Que nós poderíamos ter a vida e uma vida abençoada e uma vida eterna. Foi ele que veio proclamar. E ele ofereceu a sua própria vida, derramando o seu sangue, oferecendo uma vida. E ele pergunta assim: vós não queres ter vida? O mundo hoje está precisando muitíssimo de amor. Amor ao próximo. Amar. E a palavra de Deus diz que ninguém tem maior amor do que aquele que ofereceu a sua própria vida em favor da nossa vida. Quem de nós temos coragem de oferecer a nossa vida por alguém? Mas Jesus teve a coragem e ofereceu a sua vida em favor da nossa vida. São momentos de reflexão para as nossas vidas também, mesmo que seja o aspecto do Brasil, de Dom Pedro I ter proclamado a nossa independência, e também coragem. Nós precisamos de homens determinados e homens de coragem. Eu quero ter nós queremos ter um prefeito que tenha a ousadia e a coragem de se libertar dos aluguéis. Porque verdadeira fortuna é paga e é jogada pelos ralos todos os meses. Aluguéis violentos, que nós não sabemos quanto, porque também não adianta aqui. Essa Casa Legislativa ela não é respeitada. Porque nós precisamos também proclamar essa independência dessa casa, de ser respeitada essa casa. Precisa ser respeitada. Quem tem a nossa solicitação? Não temos resposta. Por que nós não temos resposta? Nós temos que proclamar nossa independência também. E nós somos independentes. São poderes antagônicos, poderes independentes. É ou não é, doutor Braz? Nós somos poderes independentes. Aqui é a casa de leis, conforme foi mencionado aqui. Mas nós não somos respeitados. E, infelizmente, nós solicitamos, e o líder da bancada aqui, eu acho que incansavelmente ele também faz a solicitação, mas não traz a resposta, porque ele não obtém a resposta. E nós precisamos ser respeitados. Precisamos proclamar a independência também dessa casa. Então eu quero deixar essa solicitação. Uma das coisas que a gente fica preocupado, nós pagamos tanto de aluguéis. Né? Quanto nós pagamos de aluguéis? Quantos imóveis que essa prefeitura tem alugado? Ontem mesmo um nobre vereador aqui usou a tribuna aqui falando, referindo-se a 3 Riachos, daquela permuta que foi feita, daquelas questões. E outras coisas que nós precisamos proclamar essa independência. Com certeza, a Casa Legislativa também. Nós aqui, nós precisamos ficar livres dos aluguéis. Eu não sei quanto é que nós pagamos de aluguel aqui mensal,
Mas todo mês nós abrimos uma janela aqui e todo o dinheiro que vem da arrecadação do município, de pessoas que pagam seus impostos, e é jogado pela janela. É aqui com aluguéis da Casa Legislativa e com o Poder Executivo. Nós precisamos acabar. Precisamos de um Dom Pedro I novamente proclamar essa independência, porque é mais ruas que vai ser beneficiada. Precisamos fazer um trabalho de base em todas as ruas do município de Biguaçu, principalmente em calçada, que é uma verdadeira bagunça que nós precisamos, é de colocar uma máquina, um trator, e trocar todas as calçadas e fazer calçada padronizada, com pé dotátil, para as pessoas passar ali, e coisa digna, um cadeirante, andar nas ruas de Biguaçu. Precisamos tomar uma liberdade dessa, mas precisamos proclamar nossa liberdade. Talvez nós precisamos aqui de um Dom Pedro I ressuscitar, para que o sonho também nosso se materialize. Eu agradeço esse momento, e eu me sirvo desse momento para prestar homenagem à Rádio Biguaçu FM. Essa rádio que nós temos a satisfação. Eu digo isto porque pelo atendimento, pelo acolhimento, e de uma forma muito especial, eu destaco aqui a vida da Cirlei, que se faz presente aqui, sempre de uma forma cortês, sempre gentil, e a Rádio Biguaçu. Parabéns a essa equipe de abnegados funcionários da Rádio Biguaçu, os seus locutores, diretores, pessoas que de uma forma ou de outra, aqueles que têm colaborado com seus apoios que têm dado a essa emissora, que Deus possa dar muita saúde, que esses 10 anos possa ter muitos outros 10 anos, com muita alegria, com muita felicidade. Ao doutor Brás, que ofereceu a sua cara, deu a cara para bater, naqueles momentos que era tão difícil, mas ele lutou de tudo quanto é maneira para que pudesse ter essa Rádio Biguaçu, que presta um relevante serviço para o nosso povo, para a nossa gente e para a nossa sociedade. Deixo aqui esse registro de gratidão e de reconhecimento, fazendo as minhas palavras ao nosso presidente da Câmara de Vereadores, que dedicou essa sessão expressiva à Rádio Biguaçu FM, a toda a equipe que compõe a Rádio Biguaçu FM, ao Zebrinha, esse destaque da Rádio Biguaçu, que graças a Deus pela sua vida, né, porque o que você representa, ao Donizete, que a gente não tem palavra para expressar a gratidão, o companheirismo daquela pessoa tão fantástica que é o Donizete. Deixo a todos, a vocês, um abraço e desejo que essa data significativa desse 7 de setembro, né, possamos ter uma profunda reflexão de atitudes que às vezes nós precisamos tomar na vida e olhar a vida de Dom Pedro I, o príncipe regente, em 7 de setembro de 1822, que tomou a atitude de dizer, a partir de agora, nós estamos livres do domínio de Portugal. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de estar aproveitando aqui, ó. Eu estava resolvido até não falar sobre esse assunto, mas eu quero fazer um breve comentário. O presidente de uma casa legislativa, ele representa todos os vereadores. Mesmo que não haja uma afinidade pessoal entre o chefe do Poder Executivo e o chefe do Poder Legislativo, eu acho que seria harmonioso, que seria simpático, que seria respeitoso esta casa receber um convite para fazer parte do palanque oficial das homenagens a 7 de setembro. O convite veio com a programação. Eu diria que o presidente da casa, representando os demais vereadores, devia ser pessoalmente convidado para participar do palanque. Isso é um ato de simpatia, de harmonia, ou todos os vereadores, ou todos exatamente, mas eu estou falando na presidência, vai que não tenha lugar no... Mas o convite veio com a programação oficial, também recebi convite. Não, mas o convite é feito a toda a população de Biguaçu, que não cabe dentro do palanque. Eu estou dizendo como representatividade dessa Casa Legislativa. Convite oficial. Vereador Wilson Norberto Alves, queria usar o espaço de explicações pessoais. Vereador João Domingos Zimmermann. Quero fazer minhas palavras do pastor Nacete, claro que é um ato cívico.
além de ser um ato cívico, é um ato de a democracia e o respeito pelos cidadãos de Biguaçu e de todo o Brasil. Eu fiz uma solicitação e gostaria que o Wilson me falou que já tem a resposta. Eu gostaria, Wilson, se fosse possível, deixasse dentro do envelope, que eu pegaria aqui amanhã à tarde na secretaria essa resposta. Poderia ser, já que o meu pedido foi na segunda-feira, e como você na entrada já falou que a resposta estava na mão, e que não deixasse para segunda, que deixasse para amanhã, eu pegaria aqui na secretaria. Pode deixar lacrada em meu nome que eu venho pegar, tá bem? Pode ser? Obrigado. O vereador Wilson Norberto Alves. O vereador José Braga Silveira. Tu vais querer expressão pessoal? Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero agradecer ao presidente que dedicou a sessão de hoje em homenagem aos 10 anos da Rádio Biguaçu FM. Quero agradecer ao pastor e vereador Nacete Tomás de Souza pela homenagem enfática que faz a Rádio Biguaçu FM. E quero agradecer a todos os ouvintes da rádio, toda a comunidade de Biguaçu e toda a equipe da rádio, e assim faço em nome dos 2 membros da equipe que estão aqui presentes, a Cirlei e o Zebrinha, e também o Zimmermann, que por longo período participou da programação religiosa da Igreja Assembleia de Deus aos domingos, também usando os microfones da Rádio Biguaçu FM. E quero também, antes que esqueça, agradecer e parabenizar o Márcio, que vai no dia 7 próximo agora receber o batismo na sua Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele estava hoje dizendo isso com muito orgulho, que vai ser batizado, e eu acho que é uma decisão muito importante na sua vida, e eu queria registrar e parabenizá-lo por essa decisão importante. Quero agradecer a todos os vereadores pela aprovação dos 3 projetos de lei que foram aprovados hoje, e dizer ao Antônio Carlos Garcia que, ao tomar a decisão de homenagear o seu pai, o seu Nen Garcia, fiz com a convicção de estar representando o desejo e o interesse da comunidade, pela pessoa que ele foi, pela pessoa que ele era, e também tenho certeza que é uma forma de homenagear toda a família. Ao Zebrinha, eu ainda vou ter oportunidade de falar na votação da segunda votação, que será na segunda-feira, em relação ao seu Egídio Richards. E também a comunidade da Boa Vista, dizer que hoje eu estive lá no local e fiz essa alteraçãozinha na lei, porque conversei com o seu César, que estava aqui ontem, fizemos a medição certinho e botamos a extensão, porque eu acho que é muito mais seguro para os próprios moradores da rua botar a extensão, e não assim até a casa de fulano, até a casa de ciclano, porque pode haver alteração. Isso foi feito, os vereadores acataram, então fica bom para todo mundo. No mais, quero também parabenizar o vereador Nacete pelas suas palavras em relação à Semana da Pátria. Muito bem colocadas, e concordo com Vossa Excelência de que há realmente de se buscar a constante independência e harmonia entre os poderes. E tenho certeza que o Luizão I vai ter o orgulho de concluir a sede da nossa Câmara ainda na sua gestão aqui, para que a gente possa, a partir do próximo ano, instalar a Câmara Municipal no seu prédio próprio e fazer com que a gente consiga lá ter uma independência cada vez maior, porque o Poder Legislativo precisa, sim, ser independente do Executivo, harmônico, atuante, e é isso que a gente busca como vereador. No mais, um abraço a todos e uma boa comemoração da Semana da Pátria. Para o pessoal da Rádio Biguaçu FM, uma grande comemoração dos 10 anos da Rádio Biguaçu. Nós temos, graças ao esforço da equipe, principalmente ao Zebrinha, que foi incansável nesse aspecto, nós temos uma quantidade muito grande de brindes para serem sorteados no dia 7 de setembro, aos ouvintes da Rádio Biguaçu FM. Brindes bons, bicicleta, e uma infinidade. Não chega a moto não, mas tem 5 bicicletas, e 6 bicicletas, meia dúzia, e diversos brindes bons mesmo,
para agraciar os nossos ouvintes, porque a Rádio Biguaçu tem um orgulho. Nós fizemos um trabalho assim difícil, um trabalho realmente duro para toda a equipe, mas um trabalho realmente que orgulha toda a Biguaçu pelo serviço interessante que se presta. Esses 10 anos realmente, do pastor Nassete e demais vereadores, foram 10 anos de vitória para a nossa comunidade. Um instrumento de comunicação imediato, instantâneo. Na hora que o fato está acontecendo, se tivermos uma pessoa que nos noticia ou telefona para a rádio, vai para o ar imediatamente. A notícia que sai amanhã nos jornais, a rádio já coloca no ar hoje. Isso realmente é muito importante para a comunidade. Um abraço a todos e boa noite. Um trabalho feito com amor, vereadores. Vereador Wilson Norberto Alves. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe das suas presenças, Biguaçu FM, nosso querido internautas. Eu também queria, Braz, parabenizar toda a equipe da Biguaçu FM e toda a sua diretoria e dizer que realmente vocês têm grandes profissionais, assim já nas palavras do nosso presidente, que é feito com muito carinho e muito amor. Desejar essa tua equipe, a equipe de vocês, de que tenha muito sucesso e que essa rádio também tenha muitos e muitos anos de vida e de existência. Meu parabéns a todos e também faço de minhas palavras do vereador Braz e do pastor Nassete também da independência que a gente tem que muito se orgulhar e dizer que nós, vereador pastor Nassete Souza, seguramos ainda, por esse homem ainda segurou ainda, que ficou alguma riqueza para nós ainda usufruir e criar os frutos dos nossos filhos, que foi poder na hora certa ainda a independência do Brasil. Hoje Portugal está numa crise violenta, porque certo acabou a parte dos oríferos e os ouros que levaram do nosso querido país. Um abraço a todos e bom final de semana. Os famosos santos do Pauoco. Eu gostaria também aqui só, antes de encerrar esta sessão, de deixar aqui uma solicitação aos presidentes da Asprubig e da Licob, que se possível esse ano, e se não possível, no próximo ano, que instituam a Taça Rádio Biguaçu FM nos seus campeonatos, como uma homenagem por a ativa participação desta entidade que tanto nos orgulha. Não havendo mais inscrito para explicações pessoais, nós passaremos as matérias que serão deliberadas na próxima sessão do dia 10/3/2012. Projetos de lei número 65/2012, legislativo em segunda votação. Projetos de lei complementar número 06 e 7 de 2012, do executivo em primeira votação. Desta forma, nós queremos penhoradamente agradecer aos senhores vereadores que participaram desta sessão, aos senhores munícipes que nos deram a honra da presença. Compareçam sempre, que serão sempre bem-vindos, essa é a vossa casa. Agradecer aos senhores internautas, agradecer aos ouvintes da Biguaçu FM, desejar a todos uma boa comemoração de 7 de setembro e uma boa noite a todos os senhores.